Bom, vamos lá, galera, falando agora sobre termo geral de uma progressão aritmética. Nós falamos na aula passada o conceito de progressão aritmética. Estabelecemos dois conceitos para a progressão aritmética. Um fazendo referência à subtração dos termos da sequência e o outro fazendo referência à adição. Nós dissemos na primeira definição que progressão aritmética é uma sequência de números na qual, a partir do segundo termo, a diferença entre um termo e o seu precedente, ou seja, o que vem antes dele, é sempre a mesma. Então, se você pegar o terceiro termo menos o segundo, pegar o quarto menos o terceiro, o décimo menos o nono, qualquer termo subtraído do que vier antes dele, nós iremos obter sempre a mesma resposta, que é uma constante chamada de razão. Beleza, essa é a primeira definição. Segunda definição, é uma sequência de números na qual cada termo a partir do segundo é igual ao anterior somado a uma constante. Ou seja, se eu pegar o segundo termo, ele vai ser igual ao primeiro mais a constante. O terceiro é igual ao segundo mais a constante. O quarto é igual ao terceiro mais a constante. O décimo é igual ao nono mais a constante. Sempre assim, é igual ao anterior somado de uma constante, que é a razão. Beleza, com base nessa definição, vamos trabalhar aqui a seguinte ideia agora. A2. Primeiro, por que eu falo A2, professor? Gente, a letra A é para indicar a sequência. Qual é o conjunto que representa essa sequência? Então, se é uma sequência que está sendo representada pela letra A, eu vou chamar de A por fazer referência a essa sequência. Se o nome da sequência, do conjunto que representa essa sequência, for B, eu vou chamar de B. Se for C, eu chamo de C e assim por diante, tá? O número que acompanha a letra, no caso aqui o 2, indica a posição do elemento. Então, eu tenho A1 o primeiro elemento, eu tenho A2 o segundo elemento, eu tenho A3 o terceiro elemento, A4 o quarto elemento e assim sucessivamente. A5, A6, A7. Então, 2 indica que ele aparece, ele é o segundo elemento da sequência desses números. Beleza. De acordo com a definição de progressão, qualquer termo é igual ao anterior acrescido de uma constante que nós chamamos de razão e representamos pela letra R. Então, o segundo termo é igual a quem? É igual ao primeiro, que é o anterior, somado da razão. Tranquilo? Beleza, professor. Quem é o terceiro? Opa, partindo do conceito, o terceiro vai ser igual ao anterior. Quem é o anterior ao terceiro? É o segundo, somado da razão. Então, vai ser o A2 mais a razão. Mas, professor, aqui em cima, eu sei que A2 é igual a A1 mais R. Eu posso substituir no lugar desse A2 A1 mais R? Pode. Podemos. Aí eu vou ter uma equação desse tipo. Ó, acompanha comigo o raciocínio. A3 é igual a A2. Mas quem é A2? Olha aqui A2, ó. A1 mais R. Então, vou colocar aqui, ó. A1 mais R. Mas, professor, tem outro mais R aqui, ó. Beleza, vamos colocar ela então, ó. Mais R. Quantos R's eu tenho? Dois, ó. Dois R's. R mais R, 2R. Então, eu posso escrever A3 como sendo A1 mais 2R. Isto é escrever em função do A1 e da razão. Toda vez que falar assim, escreva em função do primeiro termo e da razão, você vai ter que escrever algo desse tipo, que o número indicado vai ser igual a 1 mais alguma coisa vezes a razão. Vamos para um outro exemplo? A4. Quem é A4? É o anterior, que é A3, somado da razão. Beleza? Só que A3 vale quanto? Nós já vimos aqui, ó, A1 mais 2R. Então, no lugar do A3, eu vou colocar A1 mais 2R. Então, vai ficar assim, A4 igual a 3, que vale A1 mais 2R. Professor, tem um outro R aí.
Beleza? Então, mais R. Eu tenho 2R mais 1R, então eu tenho 3R. Conclusão, A4 é igual a 1 mais 3R. Quero chamar a atenção de vocês para algo que vem sido aparecido com frequência em todos os elementos que nós estamos mostrando aqui. Observem aqui o que eles têm em comum. O número que está junto com o A aqui, ó, esse primeiro A aqui, que eu coloquei primeiro, A2, o número é o 2. O número que está junto com o R aqui, professor, não apareceu nenhum número. Toda vez que não aparece, é porque é o número 1. Então, se aqui é 2, o número que multiplica o R é 1. Não apareceu, mas ele está presente. Quando foi 3, olha aqui, ó, A3, quando o número é o 3, olha o número que multiplica o R, é o 2. Quando é 2, é o 1 que multiplica o R. Quando é o 3, é o 2 que multiplica o R. Quando é o 4, professor? Quando é o 4, olha quem multiplica o R aqui. É o 3. Conclusão, o que eles têm em comum? Uma unidade a menos. Uma unidade a menos, multiplicando o R. Observem, 2, quem multiplicou o R foi 1. 3, quem multiplicou o R foi 2. 4, quem multiplicou o R foi 3. Professor, sempre vai ser assim? Sempre. Então, se eu pegar um A20, como que ele vai ficar? Ó? O A20 vai ser igual a A1 mais 19 vezes R. Sempre uma unidade a menos. Aqui é 19 porque aqui é 20. Professor, se eu tivesse A35, como que ficaria? Ficaria A1 mais 34R. Professor, se eu tivesse A87, como que ficaria? A1 mais 86R. Sempre uma unidade a menos, tá? Isso tem que ficar muito bem claro para vocês, beleza? Partindo desse princípio, a gente estabelece a fórmula do termo geral. Bom, então vamos lá. Termo geral de uma progressão. Estabelecido esses conceitos, gente, nós temos o seguinte: uma fórmula que define, que nos auxilia a encontrar qualquer termo de uma progressão, baseado nessa definição, tá? Que qualquer termo de uma progressão é igual ao anterior, né? Acrescido de uma constante, que a gente chama de razão. Então, qualquer termo vai ser sempre igual ao primeiro, mais uma unidade a menos vezes a razão. Vamos entender o que cada um desses símbolos representa, tá? A N quer dizer o quê? Termo geral ou último termo. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para entender o que é um termo geral. Com exceção do primeiro, porque o primeiro é o primeiro, qualquer outro termo da sequência pode ser considerado um termo geral. O segundo pode ser um termo geral, o terceiro, o quarto, o quinto, o décimo, o centésimo, o milésimo. Qualquer termo da sequência é um termo geral. Mas, professor, como que eu sei qual vai ser o termo geral? Aquele na qual o exercício fizer referência. Então, se o exercício disser assim, determine o 15º termo. Então, quem é o termo geral? É o 15º. Determine o 20º termo. Quem é o termo geral? O 20º termo. Determine o 100º termo. Quem é o termo geral? O 100º termo. Beleza? Então, o termo geral é aquele termo no qual o exercício está fazendo referência. Mas existem casos em que o exercício não faz referência a um termo específico. E ele nos dá uma sequência de números. E pede para nós determinarmos a quantidade de termos. Nesse caso, o termo geral será o último termo dessa sequência. Um exemplo. Suponhamos que eu tenho uma sequência assim, ó. 2, 4, 6, 8 reticências. Aí aqui no final eu tenho 100, tá? Aí o exercício pergunta lá: quantos termos tem nessa sequência? A quantidade de termos a gente vai ver daqui a pouco o que é. Mas quem é o meu termo geral nesse caso aí?
O meu termo geral, nesse caso, vai ser o 100. É o último termo da sequência. Por isso que aqui nós temos que a n ele representa tanto o termo geral, como pode ser, em alguns casos, o último termo. Em casos desse tipo. Tá joia? Beleza? Quem é o A1? O A1 é o primeiro termo. O primeiro termo que aparece na sequência. Esse é o A1. Quem é o N, gente? N é a quantidade de termos. O número de termos. Número de termos, quantidade. Então, quando o exercício falar assim, preste muita atenção. Quantos termos? Quantos termos? Ele quer saber o N, gente. Quantos múltiplos? Quantos múltiplos? Número de termos. Tá? Essa palavra quantos você pode, quantos existem, faz referência à quantidade de termos. Tá? O termo geral, a pergunta vai ser sempre assim. Determine o termo tal. Determine o último termo. Aí é termo geral. Ou determine o termo tal. É termo geral. O primeiro termo, ele sempre vai dizer, determine o primeiro termo. A razão, ele vai dizer, determine a razão. E a razão é o Rzinho aqui, tá? E quando for o número de termos, ele geralmente usa a palavra quantos. Quantos termos existem? Quantos termos se podem colocar, né? Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Partindo desse princípio que a gente já conhece a fórmula do termo geral, vamos fazer alguns exemplos. Quantos termos existem na sequência abaixo? A primeira coisa que você precisa saber, gente, é o que o exercício quer saber. Ele nos deu essa sequência e pergunta quantos termos existem. Quantos termos? Então, ele quer saber o N. N, quantos termos? É o número de termos. Para isso, eu preciso saber quem é o primeiro termo dessa sequência. O primeiro termo está aqui, ó, 25. Beleza? 25. Quem é o último termo dessa sequência? Também tá fácil. Tá aqui, ó, 80. Quanto vale a razão dessa sequência? O que é a razão? É diferença. É diferença entre um termo e o outro. Olha aqui, ó, 30 para 25, 5. 35 para 30, 5, ó. Então a razão é 5. Beleza, tá aqui, a razão vale 5. Agora que eu sei os termos que eu já conheço, vamos achar a quantidade de termos. Olha só, fórmula do termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Quem é o meu AN? 80. Quem é o meu A1? 25. Mais n menos 1 vezes a razão, que vale 5. De agora para frente, gente, é equaçãozinha do primeiro grau. Eu quero achar o valor de n, eu tenho que isolar o n. Então, tudo que não tiver o n, eu passo para o outro lado. Vamos lá? Lembrando, trocou de lado, troca o sinal. Está multiplicando, passa dividindo. Está dividindo, passa multiplicando. É sempre assim. Então, eu vou ter aqui, ó, 80. O 25 está positivo, vai para o outro lado, ele vai negativo. Igual a n menos 1 vezes o 5. Aí você pega 80 tira 25, 55. O 5 está multiplicando de um lado, ele vai para o outro, vai dividindo. Igual a n menos 1. 55 dividido por 5 são 11. Igual a n menos 1. Como eu quero saber o valor de n, eu tenho que isolar o n. Então, eu vou passar o menos 1 para o outro lado. O menos 1 troca de lado, ele vai positivo. Então, vai ficar assim, ó. 11 mais 1 igual a n. Tá menos, vai mais. E 11 mais 1 são 12. Conclusão, n igual a 12. Quantos termos existem na minha sequência? 12 termos. Maravilha? Beleza, então vamos para o exemplo 2. Olha só. Qual o primeiro termo da PA em que a razão é igual a 3 e A18 é igual a 56? O que o exercício quer saber? O primeiro termo. Qual o primeiro termo? Então, ele quer saber o A1. Vamos marcar aqui, ó. A1. É o que ele quer descobrir. Quem eu sei? Qual é a informação que o exercício me deu? Ele falou que a razão é igual a 3. O R vale 3.
E olha só, gente, ele falou que A18 é igual a 56. Como que eu faço a leitura disso? A18 é igual a 56, gente. Eu não tenho AN, não é assim que eu tenho a representação? AN. E ele falou aqui A18. Se ele falou A18, é porque o meu N vale 18, tá certo? Porque a letra que acompanha o A é o N. E se no lugar do N está o 18, é porque o N vale 18. Então tá aqui, ó. N igual a 18. Então quer dizer que se A18 vale 56, quer dizer que o AN também vale 56. Tranquilo. AN igual a 56. Fórmula do termo geral. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN é o 56. O A1 é o que eu quero descobrir. Mais N menos 1, no caso o N aqui é o 18. O N é o 18, né? Vou colocar aqui 18. Deixa eu voltar. N é igual a 18 menos 1 vezes a razão, que é 3. Então vamos lá, ó. 18 menos 1, gente, é 17. Então 17 vezes 3. Então eu vou ter aqui, ó, 56 é igual a A1 mais 17 vezes 3, 51. 51 está positivo, vai para o outro lado, negativo. 56 tira 51, conclusão, A1 igual a 5. Pronto, determinei o primeiro termo da sequência, A1 igual a 5. Vamos para mais um exemplo aí. Exemplo 3. Esse exemplo caiu numa questão do Enem, tá, gente? Ela diz assim: o número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 33 mil passagens, em fevereiro 34.500, em março 36 mil. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Então, observem, gente, que ele nos deu uma sequência de valores aí que fazem referência às passagens que foram vendidas. Então, vamos colocar isso aí em ordem. Em janeiro, foram vendidas 33 mil passagens. Em fevereiro, foram vendidas 34.500 passagens. Em março, foram vendidas 36 mil. Aí, abril, maio, junho e julho. Pessoal, nem sempre eu tenho a necessidade de usar a fórmula do termo geral. Se você quiser, pode. Mas em alguns casos, você pode fazer só com cálculo mental, que dá para você chegar na resposta também, que é esse caso aí. Essa sequência é uma progressão aritmética. Aí você pergunta, professor, como que você sabe que é uma sequência de progressão aritmética? Porque ele fala aqui, ó, esse padrão de crescimento se mantém. Qual é o padrão de crescimento? De 33 para 34.500, aumentou 1.500. De 34.500 para 36 mil, aumentaram 1.500. Então, qual é o padrão de crescimento? É 1.500 de um mês para o outro. Isso quer dizer que de março para abril vai aumentar 1.500. De abril para maio vai aumentar 1.500. Maio para junho, junho para julho. Então, se eu for aumentando 1.500 a cada mês, eu vou chegar no mês de julho e vou saber quantas passagens foram vendidas. É só ir somando. Vamos lá? 36 mil
mais 1.500, 37.500. 37 mais 1.500, 39.000. 39 mais 1.500, 40.500. 40.500 mais 1.500, 42.000. Resposta, letra D. Pronto, está resolvido. Se você quisesse fazer por progressão, também poderia. Como ele quer saber o mês de julho, o mês de julho é o 7º mês do ano. Então, seria o meu A7. Quem é A7? É A1 mais 6 vezes a razão. Então, vamos lá. A7, que é julho, é igual ao primeiro, que é janeiro, 33.000, mais 6 vezes a razão, que é 1.500. 6 vezes 1.500 dá 9.000. E 9.000 mais 33.000 vai dar 42.000. Aí, ó. Fiz pela fórmula do termo geral e cheguei na mesma resposta. Beleza? Vamos para mais um exemplo para a gente concluir aí. Ó, quantos múltiplos de 5 existem entre 4 e 96? Galera, quantos múltiplos? Quantos? Quem eu quero saber? O N. O N, essa palavra quantos, faz referência à quantidade, número de termos. Então, eu quero saber o N. Beleza. É o que eu quero saber. Agora, vamos verificar quais são as informações que o exercício nos deu. Ele falou que tem que ser múltiplos de 5. O que quer dizer múltiplos de 5, professor? Múltiplos de 5 são todos os números que fazem parte da tabuada do 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 15, 20, 25. Então, só pode pegar números que fazem parte da tabuada do 5. Como é entre 4 e 96, o 4 não vai entrar e nem o 96 vai entrar. Por quê, professor? Porque o 4 não faz parte da tabuada do 5 e nem o 96. Então, eu vou ter que pegar o primeiro número depois do 4, que faz parte da tabuada do 5, e o último número antes do 96, que faz parte do 5, que é exatamente o 5 e o 95. Assim eu determino, gente, o primeiro termo é 5, o último termo é o 95 e a razão vale 5. Por que a razão é 5, professor? Porque ele falou múltiplos de 5. Se ele falasse múltiplos de 3, a razão era 3. Se ele falasse múltiplos de 7, a razão era 7. Agora que eu sei quem é a 1, quem é a n, quem é a razão, vamos lá, eu vou resolver da seguinte forma. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. O AN é o meu 95, o meu A1 é 5, mais n menos 1, que é o que eu quero descobrir, vezes a razão, que é 5. O 5 está positivo, vai para o outro lado, negativo. Então, menos 5 igual a n menos 1 vezes 5. 95 tira 5, galera? 90. O 5 está multiplicando, professor, ele vai para o outro lado, dividindo. N menos 1. 90 dividido por 5, 18, igual a n menos 1. Menos 1 vai para o outro lado, positivo, vai somando. 18 mais 1, conclusão, n igual a 19. Então, quantos termos existem entre 4 e 96 que são múltiplos de 5? 19 termos, gente. Então, eu chamo a atenção. Quando ele falar quantos múltiplos, ele quer saber o n, a quantidade de termos que existem. Se ele fala múltiplos de 5, é porque a razão é 5. Múltiplos de 3 é porque a razão é 3. Múltiplos de 7, porque a razão é 7. E quando ele estabelece dois valores, nesse caso 4 e 96, são referências mínimas e máximas. Ou seja, não pode ser nenhum menor que 4 e nenhum maior que 96. Tem que estar entre esses dois valores. Beleza? Descoberto isso, é só fazer o cálculo. Maravilha, professor. Então, a partir de agora, a gente vai para as atividades.